fora está dizendo que eu sou. Porque já viram milagres, já viram prodígios. E o que eles estão dizendo que eu sou? Será que eles já têm um entendimento que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo? Glória a Porque Deus. o povo judeu, eles esperavam Jesus vir numa carruagem de ouro. Eles esperavam o Cristo vir de todas as maneiras, menos de uma virgem. E a Bíblia diz, Lucas relata que ele não tinha lugar nem para nascer. Ele nasceu na manjedoura, mas isso é profético, sabe por quê? Glória a Deus. Porque na manjedoura é onde se dá luz aos cordeiros, meu pastor. E Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória. Isso é profético. O povo nem sabia, porque Jesus veio para os judeus e eles não aceitaram. Pela graça nós fomos alcançados. Aí Jesus agora reúne os discípulos e diz: quem o povo aí fora está dizendo que eu sou? Aí uns vão dizer a ele, Jesus, uns estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és Jeremias, um dos profetas, tu és João Batista. Mas veja só, não disseram que Jesus é uma coisa ruim, não. Porque ter um título de profeta não era ruim, era ser desprezado, humilhado, confrontado. Porém, era um cargo, era um título de boa pessoa, um homem de Deus, tido naquela região, tido naquele tempo, como a voz do Senhor, a voz de Deus. Por isso que muitas vezes eu e você é desprezado no meio da nossa família, porque eu e você produz a voz de Jesus na terra. Aleluia! Tem um escritor que eu gosto muito, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Nosso pastor conhece muito bem a história deste homem, chamado Charles Spurgeon. Tem uma das suas frases, ele diz o seguinte: nós não somos o caramelo da terra, nós somos o sal da terra, algo que o mundo tem desejo de cuspir, não de engolir. Sabe por quê? Porque nós somos a luz, nós somos a diferença. Glória a Deus. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados com uma voz, não com um eco, mas sim como uma voz profética, para proclamar o Evangelho de Cristo. Por isso que o mundo lá fora, ele olha a minha vida, e olha a sua vida assim, ó. Que é isso? Ele está olhando para a tua vida, ele não entende nada. Ele não entende nada, mas uma vez ele ouviu, meu pastor, que para ser crente tem que pagar dívida, que para ser crente tem que andar uma vida santa, Glória a que Deus. para ser crente tem que falar com o povo na rua, mesmo aquele que você não gosta, porque muitas vezes eu não consigo entender, isso não entra na minha cabeça. Como é que aqui dentro da igreja eu falo com todo mundo, mas quando eu saio lá de fora eu não consigo dar uma boa noite ao meu vizinho, Glória a Deus. dar um bom dia a uma pessoa que passa na rua. Eu não sei que evangelho é esse que o pessoal está comendo esse dia. Eu não sei que espírito é esse que está habitando dentro da igreja. E eu vou dizer mais: e se o Espírito Santo saísse, tem muitas igrejas aí com o mesmo movimento, as mesmas coisas, e ninguém nem ia sentir falta dele. Verdade. Eu não sei que evangelho é esse que o povo está vendo hoje, que dentro da igreja parece que quando entra por aquelas portas ali, parece que liga um botão da santidade. Pronto, agora eu sou super bem. É feito aquele relógio do Ben 10, né? Que Davi deve saber. Você aperta, se transforma. Pronto, parece que está assim nesses últimos dias. Do lado de fora odeia o irmão, não fala com o irmão, propaga palavras de baixo calão, palavras de maldição. Aí quando chega na igreja, glória a Deus, é aleluia, porque ele faz, porque ele vive. Aleluia. Ele vive Glória a Deus. me diz onde ele vive. Na tua vida, tem certeza mesmo? Essa palavra ele me confronta todo dia, porque todo dia eu tenho que rever e fazer um check-up na minha vida. Será que eu estou vivendo nos preceitos da palavra de Deus? Glória a Jesus. Tiago, quando ele escreve a sua carta universal, ele começa a revelar algumas coisas e ensinar o povo. O quê? Homens, meus irmãos, sejam tardios ao falar. Às vezes a gente está falando um pouco da direita, e uma vez meu pai disse a mim: quem fala demais da boca está mal. Se tu não tem o que falar, cala. O que é melhor? Um silêncio
silêncio do que uma palavra mal falada saída da minha boca. Glória a Deus. Mas o texto vai dizer que Jesus indaga os discípulos e os discípulos trazem a ele a resposta. Naquele momento, alguns ainda não tinham entendido o que verdadeiramente representava Jesus. Por quê? Porque se eles tivessem a consciência que Jesus era o Filho de Deus, todos tinham respondido a mesma coisa. Todos tinham dito a mesma coisa. Será que quem está sendo representado na minha vida é Jesus? Glória É a a mudança? Deus. É a Aleluia. renúncia? É o Espírito da verdade? Mas nesse momento ainda tem gente que ainda não consegue entender quem é Jesus. A obra redentora, o que ele veio para nos propor na terra. Glória a Deus. Aí às vezes a gente fica cheio de dúvida, né? Fica indagando a Jesus um monte de coisa. E eu aprendi uma coisa: que a gente não foi chamado para entender nada. Que a Bíblia diz que tu não entende hoje, tu entende amanhã. Se ele quiser, ele faz a gente entender. Se ele não quiser, a gente vai apenas obedecer. Glória a Deus. Mesmo que para isso eu tenha que chorar, eu tenha que me confrontar com algumas coisas. Porém a Bíblia vai dizer, e o que eu queria trazer mesmo nesse texto, isso eu, como me fui para quem vinha, possa entender aonde eu quero chegar. Os discípulos indagam Jesus, Jesus indaga os discípulos, e ali uma conversa entre eles, para que Jesus venha revelar e ser revelado quem é, através de um homem. O Espírito de Deus o revelou. Por que o revelou? Porque até aquele momento eles ainda não tinham convicção de quem era. Porque se tivesse, não tinha dito. Ei, o povo lá fora está dizendo isso, mas nós temos a certeza que tu és o Filho de Deus. Glória a Deus. Pedro disse assim, olha o que vai dizer o versículo de número 17, perdão, vai dizer assim, e Jesus vai perguntar, e Simão vai responder, tu és o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Aí Jesus aí diz, ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi revelado por ti carne nem sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, que é a porta da morte, não vai prevalecer contra ela. Eu não quero entrar nesse versículo, porque ele é muito complexo, né? Ele é muito amplo, e se a gente for entrar aqui para eu lhe explicar o que Jesus estava querendo dizer a ele, como tu és pedra, isso vai ficar para outra oportunidade. Mas só para você entender, quando Jesus diz a ele, tu és pedra, ele está dizendo, tu és pedregulho, tu és partícula de pedra. Esse texto, no mundo católico, ele causa um certo, abrange um certo contexto, porque eles querem dizer que Pedro foi o primeiro Papa da igreja. Por quê? Porque Jesus está dizendo, tu és Pedro, ele está dizendo que tu és pedra, tu és a rocha é Cristo. Glória a Deus. Se ele tivesse dito que tu és Pedro, tu és pedra, e sobre essa rocha, ele está dizendo, sobre esta rocha que é Cristo, Glória a Deus. a minha igreja, e as portas da morte, que é a porta do Hades, não vai prevalecer contra ela. Porém, olha onde a gente vai chegar, para a gente começar a finalizar isso aqui, em nome de Jesus. O versículo de número 19 diz o seguinte, e te darei as chaves do reino dos céus, e o que tu ligares na terra, será ligado nos céus, e o que tu ligares na terra, haverá sido desligado nos céus. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou te dando a chave. Sabe o que é a chave? É a palavra de Deus. Eu estou te dando autoridade para tu pegar a minha palavra. Glória a Deus. Eu estou dando a ti, através da palavra, os homens fazem Deus. Nós temos essa obrigação. Isso é um mandamento, isso foi uma ordem. Ide e pregai a palavra a toda criatura. Tudo aquilo que tu liga, tu estás abrindo a palavra, tu estás ligando um homem pecador a Deus. Quando tu abre o caminho da salvação através da palavra de Deus,
pecador ao reino dos céus. Tudo que tu ligares aqui na terra será ligado nos céus. E eu te darei a chave é a palavra. Se eu abro através da palavra, eu estou abrindo um caminho ligando o homem da terra ao reino dos céus. Mas isso às vezes quer trazer para a gente uma grande confusão. Sabe por quê? Porque a gente está muitas vezes limitado às quatro paredes, né? Aí a gente só quer abrir as portas através da palavra dentro da igreja. É difícil hoje a gente ver pessoas que saem para pregar a palavra. E quando saem, muitas vezes não tem um preparo. Aí quer ir de todo jeito. Aí chega lá fora, é confrontado. Você tem que conhecer, você tem que se consagrar, você tem que buscar, para que Deus ele venha através do Espírito Santo te revelar a palavra. Então ele chega para Pedro e diz: te darei as chaves que vai abrir a vida ao ímpio, ao reino. Agora, tem outro detalhe: se tu para, tu fecha. Se tu para, tu está fechando o caminho que vai levar um homem a Deus, através da palavra. Por isso que ele está dizendo: te darei a chave, e tudo que tu ligar na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligar na terra será desligado no céu. Então, se tu está desligando a palavra de Deus, o chamado que Deus fez na tua vida, tu está desligando aqui, tu está desligando lá. Às vezes tem interpretação desse texto que fala muitas coisas, mas não quero abranger isso. O texto diz o que o texto quer dizer, a própria palavra explica a palavra. Glória a Deus. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então que a gente vem entender o que a palavra de Deus está dizendo nessa manhã. Vamos ligar. Mas como é que eu ligo? Se eu não consigo, se eu não tenho entendimento, pede e ele dá. Agora, tem algo aqui, que às vezes a nossa vida, ela prega mais que a nossa voz. Porque o mundo lá fora, como eu disse aqui antes, ele olha para a minha vida à luz da palavra de Deus. Se o mundo que está lá fora, como é que você quer ligar alguém a Cristo, se a nossa vida está desligando ele com as nossas atitudes? Porque, deixa eu te dizer algo aqui, tem muitas pessoas que nunca vai conseguir trazer alguém da sua família para propagar a mesma fé que a gente. Porque ele olha para mim, olha para a tua vida e diz: nunca vou ser um crente igual a ele. Se for para ser crente igual a ela, se for para ser crente igual a ele, eu quero não. Por quê? Porque o teu testemunho é pior do que quem está lá fora. Às vezes o meu testemunho, o teu testemunho, vai totalmente desencontro com os princípios da palavra de Deus. Aí às vezes a gente tem que ser confrontado. Sabe como é que acontece isso? É quando o anjo da igreja começa a confrontar na palavra, e você começa a fazer radical. Glória a Deus. E você não quer aceitar. Mas quando chega aqui, quer dar glória, louvar a Deus, está pensando que Deus está recebendo, você está fazendo suas cordas vocais. Aleluia. Porque enquanto eu e você está aqui, sem entender, sem respeitar a autoridade, eu não consigo falar, meu Deus, tem coisas que eu não consigo aceitar. Como é que com a boca eu propago o que Deus faz, que Deus opera, se no meu coração eu estou desejando que fulano morra, que fulano tropece, que fulano caia? Eu não consigo entender que é evangelho. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? A igreja não dá glória, a igreja está calada. Aí diz assim: Deus ele vai matar aquele que te persegue. Eu nunca vi tanto glória. É verdade. Eu não consigo entender que amor é esse, que evangelho é esse, que Cristo é revelado na nossa vida desse jeito. Eu não consigo entender. Eu fico me perguntando a Deus: Senhor, será que o errado sou eu? Me mostra, me conserta, me quebra e faz de novo. Porque eu não consigo compreender isso. Jesus ele foi quebrado comigo e com você. Ezequiel diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Aí por que você tem que ter? Era bom que ele caísse, que ele tropeçasse. Deixa eu dizer, não é crente. Tem que nascer de novo. Glória a Deus. Tem que nascer de novo. Mas abre a boca para dizer que queria que tropeçasse, queria que caísse, queria que... para mostrar que eu estou certo. Ah, tu está certo aonde? Eu e você está certo aonde? Querendo que os nossos irmãos, só para poder ter um prazer, dizer assim: ele disse, eu não falei que aqui não era crente, eu não falei que aquele ali era matador de dirigente,
Mas veja só, tem muralha que só vai cair na minha vida e na tua vida. Quando eu e você aprender. Glória a Deus. Porque nem todo mundo, Deus está falando para o Papai, nem todo mundo que abraça a gente deseja ver a felicidade dele. É verdade. Nem todo mundo que propaga a mesma fé que eu e você está ligado no mesmo espírito que eu e você. Glória a Deus. Porque tem gente que Jesus já disse, eu virei. E quando eu vier, eu vou tirar um povo dentro de outro povo. Quem está dizendo é ele, seu não. Eu virei e venho tirar um povo dentro de outro. Que povo é esse? É o povo que está aqui. Glória a Deus. Porém, muitos vão ser chamados, muitos. Nós vamos ver muita igreja cheia. Mas os escolhidos, Deus vai fazer assim. Glória a Deus. E se eu e você tiver uma vida santa, nós vamos ser os escolhidos. Aleluia, Jesus. Renunciando, aprendendo a perdoar e a nos calar. E ligando principalmente as pessoas a Cristo. Porque isso foi uma ordem dele. Então que eu e você nessa manhã viemos fazer um check-up. Eu preciso todo dia. Quer ver alguém que ora? Quer ver alguém que ora muito? Às vezes a gente olha, eu olho para o meu pastor, vejo ele orando assim, dizendo, eu queria orar tanto assim com ele. Isso é uma inveja santa, uma inveja boa. Né? O apóstolo Paulo diz assim, seja meus imitadores. Né? Aí eu olho para o meu pastor e eu quero imitá-lo. Né? Porque ele é o meu espelho. Não adianta. Ele não olha para Cristo, a gente olha para Cristo, mas antes de olhar para ele, no começo da nossa fé, da nossa caminhada, eu tenho que olhar para ele, porque ele é o espelho da igreja. Ele é o anjo da igreja. Então quando ele está orando, eu digo, Jesus, eu queria orar com o Senhor. Aí, se é você, eu tenho certeza. Se eu colocar o ouvido lá e escutar ele orar, porque tem hora que ele ora baixinho, né? Aí ele está dizendo assim, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu sou falho, pecador, Jesus me ajuda, sem ti eu não sei nada, sem ti eu não vou para lugar nenhum. Porque tem gente que quando vê alguém orando, tem muita gente orando muito, acha que aquela pessoa é muito forte. É verdade. Eu estou muito arrepiado. Glória a Deus. Acha que aquela pessoa é muito forte. Porque quanto mais você ora, mais santo e mais humilde você fica. É, Jesus. Glória a A Deus. oração, ela te faz subir aos altos céus, mesmo estando no mundo terrestre, no mundo terreno. Glória a Ela Deus. te faz levar ao mundo celestial, ao terceiro céu. E lá você sente a paz e o regozijo. Uma vez eu estava orando e eu senti algo passando nas minhas costas assim, de cima a baixo, como fosse um carinho. Sabe o que é isso? Glória a Deus. Deus. Você acha que a sua oração não está saindo da tua boca e caindo no chão. Jesus está dizendo assim, eu estou aqui bem pertinho. Aleluia. Glória. Eu te amo e ouço as tuas orações, tu orava mais. Glória a Deus. Esse cada encontro que eu e você tem com Deus, Ele tira algo nosso. Aleluia. Amém? E nessa manhã a gente vem a entender quem é Jesus na nossa vida. Ele é profeta? Ele é o quê? Pedro diz que ele é o Filho de Deus. Porém, com o nosso próprio entendimento, às vezes a gente não consegue entender. O Espírito Santo ele tem que nos revelar. Mas como é que eu vou alcançar essa revelação? De qualquer jeito, não. É buscando santidade. É buscando a presença de Deus. Glória a Deus. Nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Buscando, renunciando, deixando de estar dormindo. Né? Não é fácil. Né? Ontem até perdi a hora. Né? Eu acordo 4h30 da manhã e o nosso auxiliar aqui também. Mas aí tem um grupo lá, um abençoado grupo no meu celular que eu não posso desligar ele. E ele, quando ele fica a madrugada toda. Né? Aí eu boto no silencioso. Aí o celular também eu acho que eu coloquei na terceira etapa. Silencioso e mudo. Aí ele despertado e apagou. Mas Deus é bom, né? E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Que Deus ele continue abençoando a todos, em nome de Jesus. E eu agradeço aqui essa rica oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã. Amém? Amém. Glória a Deus. Sei que essas palavras é verdadeira. Por isso espera a vida inteira.
A Bíblia diz que a palavra de Deus ela vai na alma, ela vai no coração. Amém? É uma semente, e para essa semente ela brotar, ela dar fruta, ela crescer. A gente tem que verdadeiramente receber a palavra injetada, como diz o apóstolo Tiago, em nosso coração. Amém? Vamos se pôr em pé. Deixa eu ensinar uma coisa aí. Quem quiser entregar a sua consagração de agora, entrega. Amém? Quem quiser segurar e aguentar, segure. Mas quem quiser entregar, entrega agora. Amém. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse culto de consagração maravilhoso da tua presença. Ai, como muito desejaria estar aqui, mas hoje já partimos seguindo os canais de salvação. E é um privilégio nesta vez, feito domingo, nós estamos se consagrando, oferecendo nosso povo, que não é nosso, é teu, porque o Senhor morreu na cruz de Gólgota, na cruz do Calvário, pelo nosso pecado, pelas nossas falhas, nossas fraquezas. Obrigado, Senhor, por tudo e por todas as coisas, pela palavra poderosa que foi ministrada, e que o Espírito Santo, Pai, coloque nos corações em teu conhecimento, Pai, e que essa igreja cresça, que fruto dessa igreja, agora para sempre a igreja diz. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. e o amor de Deus, Assim e seja. a consolação do Espírito Santo Assim seja. seja para com todo o povo de Deus, e a igreja diz. Amém.